começar com uma reflexão aqui do nosso amigo Alex Kohler. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que vai servir para introdução do assunto. Isso aqui, meus amigos, foi retirado numa sessão, uma sessão bastante apropriado, de uma sessão de perguntas e respostas, e nós temos uma live de perguntas e respostas, do Alex Kohler. Alex Kohler, que é o contatado dos andromedanos. E ele faz aqui uma observação bastante interessante. Estamos chegando no último sistema monetário provisório. Um sistema monetário provisório. Então, meus amigos, o que é conhecido como QFS, que é um sistema quântico financeiro, esse sistema quântico será operado pelo lastro ouro e um material que seria algo análogo à prata, mas não seria a prata que nós conhecemos, segundo Torran e Iridion, que vão ditar o lastro da economia mundial, é provisório, não é definitivo. Por quê? Porque a meta é um sistema que seja totalmente desprovido de dinheiro. Assim como os andromedanos. Exatamente isso. É bom salientar aqui, meus amigos, que nas civilizações extraterrestres praticamente não se utiliza dinheiro. Porque dinheiro é uma forma de competição. Exatamente isso. Acumular dinheiro, riquezas, então nenhum extraterrestre tem uma conta bancária de bilhões de dólares, milhões e milhões de dólares. Isso simplesmente não existe. O que existe é riqueza real. Uma riqueza que é distribuída para todas as pessoas através de tecnologias. Quando você tem tecnologia, você simplesmente dispensa o dinheiro. Tem muitas pessoas que não compreendem isso, porque nós somos viciados no dinheiro desde sempre. Aliás, o dinheiro foi o maior mecanismo de prisão da Matrix, dos escuros de todos os tempos. Então, o maior artifício, o maior mecanismo de controle controle mental do comportamento humano, que também absorve as nossas energias até se esgotarem, é a questão da sobrevivência. Porque quem não tem, vive preocupado com dinheiro, com contas para pagar. E quem tem muito dinheiro, fica preocupado em não perder, para não perder os seus ganhos. E praticamente toda a nossa energia é gasta nisso. Então, os seres extraterrestres não estão preocupados, eles amanhecem o dia, eles não estão preocupados com conta de luz, conta de gás, com nenhuma espécie de conta. Eles não estão preocupados se eles vão ter algo para comer, porque isso é garantido. Então, eles têm certeza que eles têm uma máquina replicadora à sua disposição. Aliás, é um eletrodoméstico à disposição de todas as pessoas, aonde ele vai poder comer o que ele quiser. Então, hoje eu quero comer uma lasanha, a lasanha está pronta, até mesmo a carne, as pessoas pensam que seria exatamente carne, seria uma réplica de uma carne, com as mesmas propriedades, com os mesmos nutrientes, a pessoa também está à disposição da pessoa, até para fazer um belo churrasco, sem necessidade de abater animais. Então você vai poder se nutrir, se alimentar da melhor forma possível. Transporte também é garantido. Aliás, haverá várias naves e também sistema de portais à disposição da população. Então, isso não é um problema. Se eu quiser viajar aqui do Brasil diretamente para os Estados Unidos, eu faço isso praticamente instantaneamente, ou para a Europa, Portugal, aqui um abraço para os nossos amigos portugueses. Então, o ser extraterrestre não está preocupado. Ele não tem preocupação com dívida, ele não tem preocupação com cartão de crédito, ele não tem preocupação que ele vai comer no outro dia. Qual é a preocupação? A preocupação dos seres é exercer algo produtivo, principalmente ajudar outras civilizações a avançarem, a evoluírem, a chegarem neste mesmo estágio. Por isso que quando o nosso planeta há de entrar e fizer parte oficialmente da Federação Galáctica de Mundos, muitas pessoas irão se alistar no Comando Ashtar, assim como na Federação Galáctica de Mundos, para ajudar, auxiliar outros planetas que também estejam em perigo, em outros universos também, porque isso não tem fim. É bom compreender isso, meus amigos.
O próprio Torrana de John, o próprio Enki, fala que a batalha entre o bem e o mal é infinita. Sempre vai existir o mal. E o mal sempre terá que ser combatido. E também tem uma outra questão. Por que você deve trabalhar mesmo assim? Porque se você quiser, você simplesmente vai ficar de férias pelo resto da vida sem fazer absolutamente nada. Porque a ociosidade não é algo positivo. Simples assim. Vou dar um exemplo para vocês. Al Bielek. Al Bielek, que é denunciante do projeto Montauk, assim como a Rebeca Rose, que vai se apresentar, será exibido, né? Aliás, foi gravado essa live no próximo sábado. Muito bem. Por quê, meus amigos? É algo bem simples. Por quê? Veja, o Al Bielek, ele viajou no tempo de 1980 até o século 27, lá para 2750, aproximadamente. Ele fala que quando esteve nessa época, o planeta, ninguém vivia mais na superfície, as pessoas viviam em cidades flutuantes no céu. Imagine vocês imensas cidades flutuantes no céu, assim como tem Júpiter. Júpiter também existem imensas cidades flutuantes, próximas à atmosfera. É bem interessante, é interessante isso, com tecnologia. E que as pessoas não trabalhavam. E um computador, no caso, um computador quântico, que determinava tudo. Simplesmente organizava a sociedade. E eles viviam na paz, na tranquilidade. Só que, como as pessoas não trabalhavam e viviam na ociosidade, eles perderam a felicidade. Eles não tinham mais objetivo nenhum, perderam completamente o objetivo das suas vidas, a sua vida não tinha mais finalidade, e as pessoas começaram a entrar em depressão. É, exatamente isso, porque não faziam absolutamente nada. Porque o supercomputador quântico e a cidade flutuante, repleta de tecnologias, podia suprir todas as suas necessidades. E o Al Bielek fala que por volta do ano 3000, a civilização humana se extinguiu completamente por causa da ociosidade. Bem interessante isso, né? Bem interessante. E ele retorna no tempo, ele tem contato com os Winkmakers, ele fala, nós temos que mudar o destino da humanidade, porque a humanidade não pode ter esse nível de consciência. As pessoas precisam entender que precisam auxiliar outras pessoas. Empatia. Quando você tem amor, você tem objetivo. Quando você tem amor, você olha para um outro planeta de terceira densidade e você se compadece desse planeta de terceira densidade. Você vai arriscar a sua vida, assim como faz a Federação Galáctica de Mundos. Seus recursos, sua tecnologia, para auxiliar este planeta, que está também precisando de auxílio, assim como nós. Precisa ser liberto. Porque existem muitos planetas, meus amigos, em outros universos, inclusive em outras galáxias, que também estão sendo dominados por seres negativos. E isto será a nossa missão, será a nossa tarefa. Esse será o nosso dever. Estão compreendendo? Este vai ser o nosso dever. Esse vai ser o nosso trabalho. Estão compreendendo? Auxiliar outras pessoas. Então, viver na ociosidade não é legal. Lembrando que QFS não vai produzir milionários, muito menos bilionários. Por que vocês acham, meus amigos, que o Elon Musk simplesmente gastou mais de 40 bilhões para adquirir o X, com prejuízo absurdo? Não está ganhando nada com isso. Ele falou que os princípios valem muito mais do que o lucro. Ele postou no X. E tem mais, meus amigos. Ele vive ali na SpaceX, numa casa simples. E ele se desfez de todas as suas mansões, de todos os seus luxos. É claro que, como ele é uma pessoa pública, conhecida, famosa, ele precisa de um jatinho. Não pode viajar com outras pessoas, mesmo porque ele é visado. Até por uma questão de segurança. Então, para ele, é uma necessidade. No caso do Elonzinho, centauriano, viajar de jatinho é uma necessidade, não é um luxo. Ele, de fato, precisa de um jatinho. Então, ele apenas utiliza aquilo que ele necessita de verdade. Então, ele está num outro nível de consciência. É bom compreender isso.
Ok, meus amigos? Voltando aqui. Então, a meta é um sistema onde o dinheiro simplesmente não será mais necessário. Voltando aqui, estamos chegando no último sistema monetário provisório para que não exista mais um sistema monetário definitivo, assim como os extraterrestres, porque este é o objetivo. Entendam uma coisa, meus amigos. Não existe procurador do QFS aqui na Terra, assim como não existem procuradores das camas Medbed. Se você ver alguém que está falando, eu represento as camas Medbed, estou distribuindo, estou fazendo aqui um cadastro para que as pessoas recebam as Medbed, se afaste disso. Isso é uma lorota, isso é estelionato. Se alguém também, no sistema quântico financeiro, vier, não, eu sou um representante do novo sistema quântico financeiro, que eles chamam de Nessara ou Gessara, também é uma farsa, porque simplesmente isso não existe. Entendam uma coisa, o QFS é um supercomputador quântico, de uma superconsciência. E ele não tem procuradores humanos. O que tem, o que existe, são auxiliadores. Por exemplo, na política e no setor militar, o que o Putin está fazendo, né? Se afastando do sistema SWIFT de transação bancária, a desdolarização, a queda do Fed americano. Então, simplesmente o que está acontecendo hoje? Eles estão quebrando, estão ruindo o sistema vigente. E qual é o sistema vigente? O sistema opressor dos financistas, dos globalistas, dos metacapitalistas. Ou seja, o sistema babilônico financeiro. Estão compreendendo? Agora, quem vai determinar como isso funciona é o próprio QFS. E ele vai consultar o nível de consciência das pessoas. Isso não está determinado. O próprio Benjamin Funford é bastante categórico com relação a isso. O que ele fala? Ó, no final de tudo, nós vamos nos reportar à população e vamos dizer que tipo de futuro que vocês querem. Como vocês querem viver. Então, isso não está escrito. Entendam, não existem procuradores, não existem representantes legais do QFS, não existem representantes legais fazendo cadastro de pessoas para receberem as camas Medbed. Estão compreendendo, meus amigos? Esta que é a verdade. E tem pessoas que, infelizmente, não compreenderam isso. Então, hoje, a Aliança da Terra está compelida, ela está realmente focada em destruir, colapsar o sistema babilônico financeiro. Com um sistema que tenha lastro ouro em bens reais. Depois disso, quem vai determinar a distribuição de riqueza? É bom entender o seguinte, a distribuição de riqueza não será feita através de dinheiro. Porque simplesmente nós iríamos criar uma nova casta de bilionários que supostamente poderiam se tornar uma nova cabal. Então não haverá uma classe de bilionários ou milionários ou um setor privilegiado a despeito do outro. O que a humanidade vai receber são tecnologias. Então todo o investimento, entendam isso, todo o ouro, todo o investimento é para produzir estas tecnologias. E essas tecnologias revolucionárias estarão à disposição e serão eletrodomésticos comuns de todas as pessoas. Porque até mesmo para você instalar energia livre nos 4 cantos do mundo, é necessário o quê? Muito investimento, muito dinheiro. Quantas torres Tesla nós teremos que instalar? Em vários cantos do mundo. Vocês estão compreendendo, meus amigos? É claro que isso custa dinheiro, e custa muito dinheiro. Máquinas replicadoras também custam muito dinheiro, muitos recursos. E quem vai determinar isso é a própria Aliança da Terra, mas antes eles irão perguntar para a população que tipo de futuro vocês querem. Só que primeiro, para vocês escolherem o seu futuro, vocês precisam conhecer a verdade. E conhecer que caminho que vocês querem trilhar. Vocês querem trilhar o caminho da Federação Galáctica de Mundos? Ou vocês querem ir na contramão disso? Porque na Federação Galáctica de Mundos, em todas as nações que fazem parte da Federação Galáctica de Mundos,
esse sistema funcionou e funcionou muito bem. Agora vocês querem se aventurar no novo sistema, de repente vocês acham que sabem mais que a Federação Galáctica de Mundos, tudo bem, mas vocês vão escolher. Mas para escolher, antes tem que conhecer. Você não pode ser um ignorante. Então toda a história da humanidade vai mostrar o porquê, quem que instituiu esse sistema financeiro vigente. Esse sistema financeiro vigente foi instituído pelo Eliu, poxa, e pelos seus asseclas, ao longo das décadas, ao longo das épocas, para aprisionar pessoas. O sistema monetário foi o maior mecanismo de prisão e contenção da consciência já desenvolvido no mundo. Porque 70% a 90% da energia psíquica, ou seja, toda a sua energia, da sua força vital, você gasta preocupado na conta que você vai pagar. Na conta do gás, na conta de luz, na prestação do cartão de crédito. Realmente a pessoa não consegue viver, ela não consegue expandir a consciência, sem falar que nós temos apenas uma pequena fração, são palavras do próprio Alex Kohler, do conhecimento. Então hoje nós temos o quê? 5% do conhecimento. 95% do conhecimento da verdadeira história da humanidade, das verdades a respeito das tecnologias, nos foram omitidos. Então, se você tem apenas 5% da verdade, você não está apto para escolher porcaria nenhuma. Fato. Porque 5%. E isso aqui, aqueles que conhecem 5%, porque a maioria simplesmente está aterrado na Matrix até o pescoço. Zero conhecimento. Então, as pessoas que estudam, vocês, e eu me incluo nisso, tá, meus amigos? Conhecemos apenas 5 a 10% da realidade. Porque quando vier a revelação, até a Helena, o Alex Kohler, vão ficar surpreendidos. Nós ficaremos surpreendidos, porque muitas coisas foram omitidas, muitas tecnologias, muitos segredos. Vocês estão entendendo, meus amigos? Muitos segredos, sem falar dos segredos históricos. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui na nossa explanação. Aí a Helena fez esse post aqui, que é bem interessante. Está aqui para vocês. A narrativa da Nessara Gessara foi finalmente desmascarada nesse vídeo. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, porque às vezes dá errado. Muito bem. Baseado numa pesquisa abrangente de fatos e evidências, do início sempre me afastei dessa narrativa, pois nunca tive qualquer confirmação da sua veracidade pelos meus contatos fora do mundo. Torran sempre desmascarou isso. Estou feliz que alguém hoje tenha feito um esforço de pesquisa para expô-lo. Infelizmente, a semelhança dos muitos pessoas do mal, aproveitadores das Mad Bet, que é a mesma coisa, estão a decorrer na internet e nas redes sociais nesse momento. Um número demasiado importante de pessoas genuínas foi surrupiada, influenciada a doar as suas poupanças a pessoas, vamos colocar assim, de má fé. Pois é, aqui um post bastante contundente da Helena Danã. E é verdade, meus amigos. Isso aqui é um post meu. Aliás, eu coloquei no Telegram, coloquei no Face. Como já havia dito reiteradas vezes, o que é conhecido, meus amigos, como Nessara ou Gessara, porque simplesmente eles sequestraram isso e deturparam completamente. Porque esta não é a finalidade do sistema quântico financeiro. Infelizmente, esta que é a verdade. Então, Nessara, Gessara, não existem procuradores oficiais, representantes oficiais. Mesmo porque essa distribuição não foi determinada ainda. O sistema bancário dos financistas ainda existe, queira você ou não, ele está colapsando, mas ainda ele está de pé. Quando ele cair, ruir completamente, essa superconsciência é que vai determinar esta distribuição de riqueza através de tecnologias, que seria um sistema econômico para se contrapor ao sistema babilônico financeiro. É exatamente isto que o BRICS, o Putin, está fazendo na atualidade, se desvinculando do sistema SWIFT bancário.
Lembrando que eles estão apelando agora para as moedas digitais, seguindo o seu plano, porque eles estão desesperados. Mas simplesmente isso não vai vingar. Por quê? Porque eles têm o quê? Um sistema que está simplesmente concorrendo com eles. Eles têm um sistema alternativo concorrente que está crescendo e tendo adesão de vários países. E a desvalorização está em ritmo acelerado. Hoje, Rússia e China fazem as suas transações bancárias sem utilizar dólar, sem falar dos Emirados Árabes Unidos, que se desfizeram do petrodólar. Então, estamos caminhando para um novo sistema financeiro. Muito bem. O sistema babilônico financeiro e não aquisição de títulos que valem bilhões, como uma espécie de bilhete de loteria mágico. Então, o QFS não é um bilhete de loteria mágico, porque eu adquiri um título que vale bilhões e milhões. Eu já falei isso diversas vezes, mas hoje, depois que eu vi esse post da Helena, eu faço questão de desenhar, porque isso tem que ser liquidado de uma vez por todas. Nós temos que crescer, amadurecer, não podemos mais ser pequeninos que comem papinha. Está na hora de se alimentar de alimento sólido e ter discernimento. Estão compreendendo, meus amigos? Se tivéssemos milhões distribuídos na mão de pessoas, resultaria o quê? Inflação imediata. Pronto. Vamos supor que eu distribuísse $1 milhão, $1 milhão para cada cidadão do Brasil. A inflação iria explodir. Aí você iria na padaria comprar um pãozinho, você ia pagar R$1.000 por cada pão. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Isso não tem nexo. Isso é totalmente inviável, economicamente falando. É só perguntar para o Paulo Guedes. Qualquer economista sensato, mas economista de verdade, vai falar a mesma coisa, porque isso é o beabá da economia. E ao causar o quê? Uma inflação desenfreada. E compreendo, meus amigos, fato, se você vai distribuir riqueza, isso é algo muito técnico. Isso é algo difícil. E mesmo os maiores empreendedores do mundo, como o Elonzinho, Loirão, que são grandes empreendedores, ninguém tem dúvida disso, não teriam capacidade de determinar como isso será feito. Imagine pessoas comuns. Imagine pessoas que não têm a menor experiência em administrar empresas. Nada, não sabe absolutamente nada. Aliás, as pessoas têm dificuldade de administrar as suas próprias despesas de casa. É que é uma verdadeira bagunça. Imagine administrar isso. Pessoas que não têm qualquer habilidade, qualquer qualificação em empreendedorismo. Isso aí é totalmente contraditório. Quem vai fazer isso é o QFS, que é uma superconsciência. É ele que vai determinar esta consciência elevada, que vai determinar como isso será feito. Não será você, infelizmente, e muito menos eu. Eu também não tenho essa capacidade. Quem sou eu na fila do pão para fazer isso? Muito bem. O objetivo do QFS é substituir a troca do dinheiro gradativamente. Então, o objetivo do QFS não é distribuir dinheiro e criar milionários. Pelo contrário, é um processo gradativo para que o dinheiro simplesmente seja dissipado da sociedade. Ele vai ser simplesmente extinto, coisa do passado. Vai fazer parte do livro de história. Você vai falar assim pro seu filhinho, lá pro seu netinho. Mas o que é esse negócio de dinheiro? Falando de dinheiro, meus amigos, o Alex Kohler, ele conta que quando ele entrou na nave dos Andromedanos, ele estava com uma nota de dólar no bolso. E sem querer, ele pegou a nota de dólar e mostrou. Acho que o Andromedano viu e falou: mas o que é isso aí? Falei: isso aqui é dinheiro. Mas para que serve? Olha lá, isso aqui é para trocar as coisas. Ele não entendeu, mesmo assim. Aí o Alex Kohler teve que explicar. Aí, depois de muito explicar, tentar explicar o inexplicável, o Andromedano, que era o Morenai na ocasião, porque ele tem o Visseus e o Morenai, que são os seus dois guias andromedanos, falou para ele:
Eu não entendo isso. Você explicou, e eu ainda não compreendo. E olha que eu estou na quinta densidade. Quer dizer que você tem que pagar para viver no planeta que você nasceu? Isso para mim não faz sentido. Para você faz sentido porque você foi condicionado, você foi viciado nesse sistema. Para um ser de consciência elevada, isso não faz o menor sentido. Estão compreendendo, meus amigos? Quer dizer que você fica preocupado, você tem que comprar comida, você tem que trabalhar para comer, para pagar a conta. Quer dizer que a sua vida gira em torno disso. Por isso que você não vive. Por isso que você está na terceira densidade. Aí eles compreenderam. É, de fato, é por isso que você está na terceira densidade. Seu nível de consciência é tão reduzido assim. Pois é. As pessoas terão tempo para estudar, tempo para refletir, e você vai ter muito tempo para estudar. Fazer tarefas e ajudar outros mundos. Então todas as pessoas serão eruditas, estudiosas, haverá muito tempo, e você vai poder se formar em várias disciplinas diferentes. Se você não teve tempo ainda, vai rejuvenescer, constituir família, multiplicar, porque é o objetivo colonizar vários e vários mundos diferentes, principalmente todo o sistema solar, e nos tornarmos uma civilização que multiplanetária. Aliás, essa é uma das bandeiras do Elonzinho, que ele defende assim com unhas e dentes. Fantástico. O objetivo do QFS é substituir a troca do dinheiro, poxa, gradativamente. O próprio Alex Kohler fala o seguinte, que na quarta densidade ainda vai existir o sistema financeiro, mas esse é provisório. Provisório. Quando adentrarmos na quinta densidade, simplesmente o sistema monetário vai deixar de existir. Definitivamente. Por exemplo, meus amigos, na Federação Galáctica de Mundos é um pouco diferente, mas isto é circunstancial. Vou explicar para vocês. Como na Federação Galáctica de Mundos existem várias raças diferentes, então você começa a interagir com várias raças diferentes, ok? Existe mercado intergaláctico. Nesses mercados intergalácticos de troca de mercadorias, então eles fazem uma espécie de permuta, às vezes não é possível. Então eles usam uma espécie de sistema de crédito. Mas é algo assim bastante tênue. Comparado, não dá nem para você chamar de um sistema econômico. Estão entendendo? Então, em algumas circunstâncias, ainda é utilizado dinheiro na Federação Galáctica de Mundos. Por exemplo, se eu quero adquirir artesanato, não existe máquina replicadora que faça, porque é algo individual. Aí você tem que pagar por isso. Ou o sistema de troca de permuta, ou simplesmente o sistema de crédito. Estão compreendendo? É assim que funciona. Então, praticamente, na quinta densidade, o dinheiro será simplesmente destituído. Completamente. A troca de dinheiro gradativamente por tecnologias que irão garantir todas as nossas necessidades básicas de todos. Todas as necessidades básicas, todas. Por exemplo, você vai ter uma máquina replicadora em casa, energia livre, medbed, então você não vai precisar gastar com remédio. Já começa por aí. Nada, zero. É interessante que as medbed também podem, também é questão de beleza, para quem não sabe. Então, por exemplo, pode arrumar o seu cabelo. Então, as mulheres ficam lá, tem um tempão, né, fazendo escova, já arruma o cabelo, já faz a barba, já fica bonitão. Por que vocês acham que os extraterrestres são sempre assim impecáveis? Porque usam a medbed. A medbed também é para isso. Já faz a barba, já fica uma belezura. Além também de garantir a sua saúde integralmente. Todos terão este eletrodoméstico em casa. Todos terão uma nave. Olha, presta atenção, naves públicas. E também o meio de transporte, ou seja, os portais. Falando em portais, meus amigos, o QFS estabelecer esses portais artificiais, porque eles têm que ser construídos próximos de portais naturais e criar uma rede em todos os pontos do mundo, também vai gastar muito dinheiro. Tá? É um empreendimento assim, muito usado. Principalmente para você instalar isso a nível mundial. E é o QFS que vai distribuir essa riqueza, vai fazer a logística
que vai determinar a logística de como isso será implementado, juntamente, obviamente, com a Aliança da Terra. Então, os recursos do mundo serão utilizados na produção e na logística da distribuição dessas mesmas tecnologias. Até o momento onde o dinheiro será totalmente dispensado, como diz o próprio Alex Kohler. Portanto, da mesma forma que alguns querem negociar Mad Bets, que serão distribuídas gratuitamente, entenda? Então não existe nenhum procurador, um representante legal das Mad Bets. Assim como também não existe nenhum procurador, representante legal do novo sistema quântico financeiro. Estão compreendendo? Muito bem. Gratuitamente a nível global, muitos também querem comercializar o QFS. Através do quê? De títulos de investimento. Ou seja, no fim, o objetivo é se apropriar de algo legítimo e fazer confusão, deturpação para obter vantagens ilícitas, abusando o quê? Da boa fé das pessoas. Simples assim. Esta que é a verdade. Muito bem.